Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, eu e minha parceira Flávia, para falar com mulheres, com famílias, com você que tem algum interesse, alguma relação com a terra, com o campo. E nós já vamos começar com uma convidada super especial. A Flávia já vai fazer a primeira pergunta e aguardem que tem muita coisa boa aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para levar um pouquinho mais dessa conversa nossa, de como, qual a relação da mulher, né, no agro e do agro. Então, hoje nós estamos com uma convidada especial, a Patrícia Paza. Ela faz parte da AproSoja. E aí, Patrícia, eu gostaria que você contasse um pouquinho qual que é a sua relação, né, com o agro. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco da minha história, aonde eu cheguei, a trajetória e como eu hoje estou à frente de uma entidade, regionalmente, de uma entidade que é a que hoje lidera o agro no Estado, e compartilhar um pouco da minha experiência, de como foi a minha história, porque, no geral, eu sou uma pessoa muito reservada, muito pouco presente no universo feminino, mas eu existo há bem mais de uma década aqui, e as pessoas, as mulheres no geral, exceto esposas mesmo de produtores, nem sabem o que eu faço, nem quem sou eu, porque meu mundo é muito específico e muito focado ao agro. Então, quem não é desse universo, acho que me vincula um pouco ao meu pai. Mas vou começar contando uma história. Eu sou filha de fundadores de Tangará da Serra, né? Então, daqui de Tangará. Meu pai tem uma propriedade aqui em Tangará da Serra, praticamente dentro da cidade. E ele foi presidente do Sindicato Rural, 2 gestões lá no início. O Sindicato Rural, na ocasião, era no Vila Goiânia, bem naquela baixada. Uhum. Então, ele foi o último presidente de lá e o primeiro presidente nessa atual localização onde é o Parque de Exposição. Então, assim, enquanto criança e adolescente, eu vivi presencialmente dentro desse universo. Por volta de 18 anos, a gente foi embora daqui, meus pais separou, minha mãe foi embora com os 4 filhos. E aí eu estudei, acabei casando com um gaúcho em Cuiabá, encontrei desse gaúcho em Cuiabá e me casei, tive 3 filhos, todos cuiabanos, né? E em 2005 retornei para Tangará. Quando eu já voltei para Tangará, eu já voltei com 2 faculdades. Eu já tinha feito administração e já tinha feito comércio exterior. E o Porto Seco, que é um recinto alfandegado para exportação, em Cuiabá, que é do Chico Paiaguás, eu comecei o Porto Seco junto com ele. Quando naquela ocasião, a instalação a utilização dos clientes que utilizavam o Porto Seco eram quem plantava algodão e precisava ter regime tributário sem imposto para exportar. Mas, para isso, ou se cadastrava na Cefaz, ou se obrigatoriamente tinha que levar o teu produto até o Porto Seco e de lá sair já internacionalizado. E muitos produtores, na ocasião, que plantavam aqui nessa região do estado, ou mesmo em outras, utilizavam o Porto Seco para importar máquina, coletadeira, pulverizadores. E naquela época, as coisas eram dessa forma. Então, em 2005, eu mudei para Tangará da Serra, e de volta para cá. E, na minha ideia, eu queria montar um escritório de assessoria focado em comércio exterior para produtor. Mas eu tinha ideia que os meus clientes, na ocasião, seriam os produtores de soja. Porque o de algodão eu já conhecia, sabiam que eu utilizava Porto Seco. E aí eu fui com alguns amigos meus, amigos de adolescente, né? Porque você é daqui com 17, 18, então tinha na minha ideia que os meus amigos que ainda estavam aqui eram amigos agrônomos, que naquela ocasião já eram empresários, ali, donos de revenda. E surgi do nada e falei, vai ser meu sócio, eu quero montar uma empresa de assessoria em exportação.
ninguém deu moral. Falar em exportação e ser mulher, né? Naquela ocasião, era conversa fiada. O meu pai tinha um escritório de contabilidade aqui, e aí eu cheguei a falar com ele também, e ele disse, não emplacou muito. Aí eu, cara e com a coragem, né? Falei para ele, você não me mantém aí 1 ano? Olha aí, o audácia. Aí ele falou, não, 3 meses. Você não quer? Porque ele queria que eu fosse trabalhar no escritório de contabilidade dele. E até então a única coisa que eu sabia era exportação e para algodão, né? Aí ele falou, 3 meses e tá bom. Eu falei, então, fechou. Isso era 2005. Aí eu abri um escritório na Condomínio Agroleles. Lá no Condomínio Agroleles, isso era abril de 2005. Naquela época, a gente teve uma crise do agro muito grande, chamada o Grito do Ipiranga. Eu ainda não sabia do Grito do Ipiranga, né? E naquela época, a gente teve uma crise muito grande do algodão e o governo federal iria subsidiar exportação de algodão. Só que os contratos teriam que ser cumpridos por cooperativa. Só a cooperativa poderia exportar. Então, os cooperados faziam as vendas, cada qual de sua forma, entregava à cooperativa, ela exportava. Só que era muito complicado fazer o registro na Receita Federal. E então, os contadores, os administradores cooperativas, surgiu um monte de cooperativa, né? Porque só podia exportar por cooperativa. Até então, o produtor operava como pessoa física. Eles iam na Receita Federal, na aduana, e eles mandavam, tem uma moça que trabalhou no Porto Seco, está em Itagará. E em 6 meses eu faturei para deixar o escritório fechado 1 ano, se quisesse, registrando todas as cooperativas do Estado para exportar. E aí eu fiz esse registro, acho que abri o escritório em abril, e quando foi junho, eu já tinha registrado todo mundo, porque os embarques do algodão começavam já no mês seguinte. E a cooperativa que eu tocava, eu tinha um contrato fixo e X% em cima do volume que eu traria. Então, assim, era papagaio inteiro. Era grupo Schaeffer, Weber, Três Coqueiros, que é Mauro Schedler, grupo Weber, Eliseu, Bigolin. Eram muitos produtores grandes. Sapezal era chão. Algodão, o TCAP, que hoje é tudo automatizado, era tudo no olho. E eu cheguei, falei, não, eu aceito. Nem sabia como era. Não tinha a mínima ideia de como era. Eu sabia a parte burocrática, mas, efetivamente, como funcionava o embarque do algodão, comercializar esse algodão, e estar com esse algodão pronto no porto, pro despachante, a minha função era ficar entre o corretor e o despachante, fechar esse dinheiro, entrar na cooperativa, fechar o câmbio, devolver para os produtores, né? E então eu tinha 4 funcionários, 2 comigo, 2 dentro da cooperativa. E aí, no primeiro 6 meses, eu trouxe alguns bilhões para a cooperativa. E aí recebi o meu e eles me deram um bônus. Eu não esqueço, isso era janeiro de 2006, em Santana. Nossa. Era um carrão, Santana. Aí eu falei, bom, já entendi como é que a banda toca, porque tinha os leilões do governo federal, e lá naquela ocasião o governo federal pagava R$ 13.500 por caminhão exportado. E aí eu comecei aí precisava entrar num leilão, que o produtor ele pegava um prêmio, e ele tinha que fazer essa operação de exportar. Uma vez comprovada a exportação, ele recebia o dito do prêmio dele. E eu comecei a ter 100% de assertividade. Na época, as corretoras era a corretora do Saquete, eu acho que na época que fazia para todo mundo. E aí eu acho que deixou um pouco aflorar o meu jeito, e eu não sou muito mansinha nesse universo do agro. E aí é uma briga de braço entre trade que quer enrolar para embarcar, quando o preço
caiu para ela, né? E preço de mercado de fora. E o produtor também. Se o mercado subiu, ele enrola para entregar, porque ele prefere vender no mercado interno. Isso aí é mercado e está tudo certo. Então, eu ia, criança pequena, porque eu vim para cá e eu tinha um filho de 10, acho que o Júnior tinha 9 para 10, Natália 2 e Dudu 1. Né? E o meu marido, acho que trabalha no Valentim. O pai dele tem uma área que era lá no Sapezal e já arrendava. Então, o meu marido não é do universo do agro. Né? Nunca, e eu montei a... Aí eu até tinha botado o nome do meu escritório chamado Iporã, assessoria, lá no condomínio. Aí o Robson Fugliato, que fez a primeira faculdade comigo, é muito amigo meu, falou, bota teu sobrenome, não sei o quê. Aí depois eu botei Paza. E eu fiquei à frente. Aí, isso foi primeiro, segundo ano, algodão. As vendas eram feitas todas dentro da AMPA. Não existia ProSoja. E o Guilherme Schaeffer era o tradutor. O cara falava mandarim daquela época. Então, as vendas eram feitas lá e saíam de lá cada produtor com o seu volume que iria entrar em leilão, mas já negociado. Então, os contratos estavam feitos, a gente precisava só organizar a forma do leilão. Então, o primeiro e o segundo ano, eu fiquei basicamente com os grupos, só do grupo da Copacis. E aí, os outros anos, aí, naquele ano surgiu a ProSoja, e aí eu comecei a fazer operações de leilão Conab para outros produtores que não eram mais só do grupo da Copacis. E aí teve leilões de pepro, de soja e tudo quanto é treco. Foram alguns anos difíceis. E aí eu fiquei todos esses anos ali, eu acho que fiquei 8 anos dentro da Copacis, mas eu já tinha a minha corretora, que já não utilizava mais o saquete, né? Eu me habilitei para me tornar uma corretora, só que entrava em leilão. Eu não fazia comercialização. Entrava em leilão somente para comprovar as exportações. Por quê? Porque produtor de soja e de milho, eles não exportam. Quem exporta é trade. Então, você vende para ele com um termo fiscal aí que a gente chama de diferido. Diferido, a responsabilidade de ICMS é do próximo. Né? O próximo é trade está suspenso de ICMS. Né? E, então, eu aprendi no decorrer da minha empresa que a minha ideia de dar assessoria para produtores de soja e milho era totalmente ilógica. O universo que utilizava o meu trabalho era o povo do algodão, né? E aí, no decorrer desses anos, aí, eu acabei recebendo toda a safra em grão. E aí eu acabei adquirindo uma área e me associei à ProSoja, porque a ProSoja se você comercializar soja ou milho numa inscrição estadual, você obrigatoriamente contribui para a ProSoja, que antes era o FAX, hoje chama IAGRO. Isso é compulsório. A adesão à ProSoja, que é voluntária, mas você paga de qualquer jeito, né? Uhum. Então, eu acabei me tornando associada da ProSoja, já na gestão, acho que do Endrigo Dalcin, e por interesse em querer participar das comissões que a ProSoja traz. E aí eu fiz. Mas um pouco antes voltando aí uns 3 anos antes, eu já estava, já tinha o meu mercado, já era bastante conhecida. O grupo da Copacis me conhecia, o Paulo e o pessoal da LD, da Solândia, todo mundo me conhecia. E eu tinha produtores grandes que eram clientes meus fora do estado, que tinham fazenda aqui. Tipo o Sanches Trepolone, tinha alguns grupos grandes. E aí eu fiz uma prova e passei para a certificação na BMF. Por quê? Porque eu queria trazer para o produtor de soja e milho operação day trade, operação de travamento, que é uma coisa comum para o produtor de algodão. Você compra em dólar e tem, né? E eles ficam muito vulneráveis quando eles fazem o mercado, né? E aí eu fiz esse curso na Ancord, em São Paulo, durou 1 ano.
E aí eu fui chamada pelo Fernando, que na ocasião era da Arca, para entrar com ele. Então, era eu, Fernando, Clodoveu, né, que estávamos lá. Mas fiquei 2 anos com a ideia de se trazer para os clientes esse mecanismo de comercialização de grão. Só que tudo era muito diferente do que eu imaginava. A minha cabeça sempre estava voltada ao universo de algodão. E algodão, o povo é muito organizado, algodão é rastreado muito tempo antes, é vendido 3 anos antes, né? Então, tudo é muito diferente. E eu fiquei ali, eu acho que uns 3 anos. Eis que aí entra um convite para me substituir um associado da ProSoja, que ia ser delegado, se candidatar a delegado. E eu acho que a inscrição dele estava vencida e era o último dia. E eu estava no 2º evento Mulheres do Agro em São Paulo. Uhum. Aquele seminário que hoje já está famosíssimo lá, né? E aí perguntaram, você não quer entrar? E eu falei, mas ninguém desse povo da ProSoja só me conhece quem tem algum tipo de serviço comigo. Aí ele disse, não, coloca. Eu falei, tá bom, então vai. Só para cumprir tabela. E, para minha surpresa, eu fui a mais votada do Estado, né? E eu entrei como delegada daqui de Tangará e delegada coordenadora da região oeste. Era na gestão do Galvão, né? Então, eu fiquei aí 3 anos na gestão do Galvão como delegada do núcleo de Tangará e delegada coordenadora da região oeste, porque na região oeste nós temos núcleo Tangará, Campo Novo, Sapezal e Campos de Julho. Essa é considerada a região oeste. Diamantino é um outro núcleo. E aí, quando terminou esses 3 anos, porque é eleito isso, né? E terminou a gestão do Galvão, eu vim de novo, já na gestão do Endrigo. E aí, 1 ano, na segunda gestão, Romeu me convida para participar da diretoria do sindicato, né? Aí, sim, as pessoas do universo urbano acabaram me conhecendo por conta da Exposserra, porque aqui as pessoas vinculam o agro muito à Exposserra, né? E eu era a primeira secretária, né, na ocasião. Tentei mudar muita coisa. Romeu tem um perfil também muito diferente, é um excelente gestor, então casou o perfil dele com o meu, fez uma excelente gestão. E nós encerramos agora, eu encerrei a 3ª gestão frente à ProSoja. E o ano passado eu resolvi entrar numa disputa no Sindicato Rural, né? E foi a primeira vez no Sindicato Rural de Tangará da Serra que houve 2 chapas, né? Então, assim, eu percebi que, apesar das pessoas desse nosso universo me conhecer, saber da minha história, saber do meu perfil, ainda existe um machismo muito grande de avaliar a competência de uma mulher frente a uma entidade, entendeu? Porque, assim, nós temos ali os produtores de soja e milho que tem mulheres trabalhando na estrutura. Mas quando você vai para o universo da pecuária, a pecuária é menos gente, eles são muito mais machistas, entende? Então, eu acho que é cultural isso, né? E a gente precisa ganhar espaço, né? E o meu perfil de ver o universo do agro é muito diferente mesmo da maioria das pessoas. E eu estou treinando assim, o jeito de falar, porque, às vezes, o meu ponto de vista é muito objetivo. Talvez até pelo fato de eu ter convivido só com homem a vida inteira. O homem não gosta de muita explicação, né? Não. Ou é ou não é, né? Então, a gente acaba pegando muito esse jeito, e se alguém falar, não posso por quê? A pessoa já sacou, né? Então, os meus filhos às vezes falam, mãe, tu tem que gravar o jeito que você fala. Eu falei, mas eu não falei grossa. Eu falei normal. Não é normal o jeito que você falou. Entendeu? E assim eu estou na 3ª gestão.
Eu preciso, acho que eu termino a terceira, que hoje a gente está com o Lucas Costa Beber como presidente da entidade, e eu realmente preciso. Acho que eu tenho que ficar mais uma, que seria, a partir do ano que vem a gente tem mais uma eleição, mas eu estou buscando encontrar um sucessor que realmente tenha perfil de sucessor, porque a entidade é uma entidade que tem muitos benefícios para o associado, muitos produtores não têm ideia do benefício que a entidade tem no questão de informação, de qualificação, de tudo, mas você precisa que o núcleo estimule isso, você precisa ter que produtores vá em reunião, uma a cada 3 meses, né? E a gente tem esse negócio assim, eles não vão. É muito difícil você. Então, assim, os outros falam, mas eu não tenho tempo de estar à frente de uma entidade, porque serviço é voluntário. Uhum. Estar na ProSoja, estar no sindicato, na OAB, isso aí é tudo voluntário. E só faz quem gosta. Quem não gosta, não gasta seu tempo, né? Então, eu preciso achar um sucessor, porque eu acho que precisa de gente nova, mas alguém que tenha essa responsabilidade, né? De ir em lugares como nós estamos aqui, para poder divulgar o agro como ele é, falar da importância, trazer essa moçada nova, que eu acho que tem muita glamorização ainda do agro. E o agro, a banda não é dessa forma, é muito serviço. Entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro, né, Flávia? Vixe. Quem está dentro que sabe como que funciona esse negócio aí, não é brincadeira, não. Patrícia, só cortando um pouquinho aqui, eu gostaria que você explicasse, porque nós, mulheres, assim, a gente sabe da existência da ProSoja, tem muitas que nem sabem, nunca ouviram falar. Eu gostaria que você explicasse, assim, o que é a ProSoja, para que serve, o que ela faz, né? O que ela acrescenta, para a gente entender melhor um pouquinho. Bom, a ProSoja, ela é uma entidade de classe que representa produtores de soja e de milho dentro do estado do Mato Grosso. A primeira a existir foi a ProSoja Mato Grosso. Hoje ela tem, eu acho que 9 ProSojas no estado, mas a maior é a nossa, até por conta da área plantada, né? E a gente também tem a ProSoja Brasil, que ela é basicamente subsidiada para daqui por conta do volume financeiro. Então, como eu disse, é compulsório. Toda vez que você comercializa uma saca de soja ou de milho, você vai pagar o FETAB, você vai pagar o IAGRO, que antigamente chamava-se FAX, Fundo de Apoio à Cultura da Soja. Hoje é o Instituto do Agro, né? Então, é um X% sobre essa saca de soja, e ela cai numa conta do governo, uma conta específica, que o governo do estado faz essa separação e repassa para a gente, né? A ProSoja, hoje ela tem quase 9 mil associados e 32 núcleos hoje, espalhados pelo estado de Mato Grosso. A regra é para cada 100, 200 mil hectares, você tenha um delegado representante. Então, nós temos 32 núcleos, quase 9 mil associados, e a ProSoja ela trabalha com 4 comissões temáticas diferentes. Nós temos a comissão de logística, comissão de defesa agrícola, comissão de política agrícola e de sustentabilidade. Não necessariamente você precisa ser delegado. Qualquer associado pode participar em qualquer uma dessas comissões. As reuniões também são trimestrais, em Cuiabá. Né? A comissão de logística ela tem basicamente como função avaliar as vias que a gente tem, sugerir vias de escoamento melhores, botar pressão em cima para sair ferrogrão, para sair todos esses modais saírem do papel, essa burocracia toda que existe, né? As rodovias agora ali para Dessolândia vai ser privatizada, né? Tô sabendo.
Então, é sempre uma briga, porque a gente sabe que privatizar é bom, mas é muito imposto que cobra. Sim. Então, pagar IPVA todo ano para o mesmo bem que você tem. Então, existe uma linha aí que defende que nós deveríamos pagar imposto do carro uma vez só, o IPVA, né? E então a logística ela trata basicamente disso. Eu tenho hidroviário, ferroviário e rodoviário. Então toda vez que você tem indo para a tua fazenda, estrada tá horrível, muito buraco, tá perigo, liga para mim ou para os meus outros 2 delegados. Aqui em Itagará eu tenho o Rui Wolfert como suplente e um outro delegado comigo que é o Luiz Otávio Tchuqueta, filho do Romeu. Então, liga pra gente, tá tal estrada, no quilômetro tal, tem um buraco tal. A gente já aciona a comissão que entra em contrato com a Cinfra e já corrige. Entendi. Entendeu? Então, a logística é basicamente essa. Isso. A de defesa agrícola é basicamente, o próprio nome diz, é a parte técnica mesmo da ProSoja. Né? Nós temos campo de produção, campo experimental, um aqui em Campo Novo, que é o parece esperar-grafeira, né? O CETECNO, né? E lá eles fazem os experimentos, tal. Temos Araguaia, temos Sinop e eu acho que são 3 grandes que a ProSoja comprou área. Então eles efetivamente fazem pesquisas, bem a praia de vocês, né? Sim. E assim, é um campo experimental também aberto ao associado, né? Todo e qualquer problema ou pergunta nesse sentido, traz ao delegado e o delegado leva para a ProSoja e a gente faz esse elo entre o que se quer se perguntar no que se refere à defesa. Política agrícola. O próprio nome envolve tudo que envolve a dita da política. Agora a gente está no impasse da faixa de fronteira, né? Essa questão do Fundo Rural foi muito conversada, a questão dos royalties da Monsanto também, que falou, o dinheiro está aí, então todo produtor acha que o dinheiro já está na mão, já vou pegar. Então, é essa ponta entre o que se ouve falar e o que efetivamente acontece. A política agrícola tem um braço que fica em Brasília, junto à FPA, né? E ao Instituto Pensar Agro, que fica em Brasília, que é justamente criar política agrícola para o setor, botar pressão em cima do plano safra, de seguro rural, de custeio, venda casada, que a gente sabe que não pode, mas que existe, né? Então, ela é focada para atender essa demanda. E a última é sustentabilidade, que aí toda essa pendenga ambiental, que aqui no Mato Grosso, no Brasil é exagerado, mas no Mato Grosso foge do que é normal, né? Então, porco do mato, monte, não pode matar, virou uma peste. O CMBio entende que só 2 municípios do estado existem, porco do mato não existe. Então, a ProSoja colocou 2.000 câmeras espalhadas no estado, para mostrar que isso já é uma praga, que já compromete a economia do produtor, né? Porque não pode matar esses catetos da vida e eles viraram uma peste. O CAR, que nunca sai, né? Então, e você não consegue captar dinheiro para fomentar, porque você está sempre amarrado com alguma questão ambiental. Então, a sustentabilidade está sempre cuidando disso. Hoje, a gente tem um link entre a ProSoja e o associado. Então, por exemplo, você está com um CAR empacado há muitos anos que não resolve, o seu consultor fica falando, mas a SEMA. Então, tu fica muito refém ao que o teu consultor fala. Então, a ProSoja, desde o ano passado, final do ano passado, ela conseguiu um link na qual você fala para mim, ou eu te passo o telefone específico de tal pessoa dentro da ProSoja, eles entram dentro do seu CAR e eles vão dizer o que é que está empacando. Quer dizer, não sei se o seu consultor vai gostar, mas vai mostrar. Às vezes, tem muito CAR empacado por algum detalhezinho
que é uma coisa que... Uma informação mal colocada, mal redigida, que faltou ser inclusa, e que você não tem ideia. Você está tocando a tua vida, né? E a ProSoja, ela vem com essas quatro comissões. A cada 3 anos é eleita uma nova diretoria e os delegados desses núcleos, né, que têm essa função. Eu quero aproveitar aqui. Nós temos o circuito A ProSoja, que é feito todos os anos. Os últimos anos, deixa eu ver se eu me lembro. O Marco Sintra, que é aquele idealizador do Posto Único, ele vem em um ano. No ano seguinte, veio o Caio Coppola. Aí, o ano passado, veio o Richard Ramucci, que é um biólogo. Molecada conhecia ele. E que defende o agro. Agora sim. Agora sim. Que bom. E agora veio o Sérgio Sacani. O que eu achei muito engraçado, porque agora em abril a ProSoja fez uma assembleia e não foi dito para a gente quem era o palestrante desse ano. E aí falou Sérgio Sacani. Tinha um bando de produtores ali. Eu acho que a sala estava de 40 para mais. 40 a mais. Ninguém sabia quem que era o cara. Aí falou assim, agora vocês ligam para os filhos e perguntam quem é. Todo mundo conhece, a molecadinha conhece, ele é um geofísico. E ele tem mais de 2 milhões de visualizações em YouTube dele. É um cara que realmente ele consegue comunicar com a moçada jovem. E aí a gente vai trazer ele justamente para ele rodar os núcleos do Estado para ver o quanto é exigido do produtor, o quanto o produtor protege o meio ambiente, o quanto difícil é se manter na atividade, para que ele, depois de rodar isso tudo, ele comece a divulgar o agro como ele é, e não o agro como as pessoas que estão nos grandes centros pensam que são, né? Muito bem, eu acho que você deu uma aula, assim, a gente te agradece, dos desafios do agro, né? Que é política, cultural, econômico. E antes de entrar na área que a gente gosta muito, né, Flávia, que é o desafio da mulher nisso tudo, e a gente fala com muita propriedade, você falou de filhos, isso já nos toca, né? O desafio dos filhos no meio de várias funções. Eu queria entrar num tema... talvez recente, mas não menos importante, que é a questão da saúde mental do agro. A gente tem visto pesquisas, né, mostrando assim, o adoecimento, que não vira números, adoecimento no meio do campo justamente pelas pressões de tudo isso que você falou, cultural, econômica, modernização, familiar, escassez de trabalho, dificuldade de relações, relacionamentos. O agro lida com essa questão geracional que muda muito, né? A gente está numa velocidade de mudança geracional, legado, sucessão. E os índices são alarmantes, assim, do adoecimento no campo, da automedicalização. Eu pesquiso sobre isso, né? Da dificuldade de manter até um tratamento, uma equipe focada na saúde mental, pela demanda do agro. A gente sabe que safra, né, é uma demanda muito grande. Pós-safra é tudo isso que você falou de venda e compra, como é que está a economia. Não dá para perder. Se perde uma vida, quem perde um ano, né? Não é um salário, perde um investimento de uma vida ali. Então, eu queria saber, e você está aí no meio, assim, para nos informar e trazer esse tema, como é que você vê a questão da saúde mental das famílias, não só do produtor, né? Eu lembro até quando eu fui apresentar, alguém da banca me disse assim, por que você vai falar do agro se eles têm dinheiro? Eu falei, mas não adoece? Quem tem dinheiro não adoece? E quem tem dinheiro, você disse uma frase interessante que também está nessa questão da saúde mental. Entra muito, mas sai muito. Não só a demanda econômica, mas a demanda burocrática. As mudanças da questão da legislação, que às vezes é difícil de acompanhar. E toda a estrutura familiar, que fica, né? Às vezes, falta de trabalho, o pai se sobrecarrega, a mãe fica com as crianças. Como é que trabalha a sucessão? Sem ter essa cultura, muitas vezes, né? Do médio, do pequeno, principalmente. A sucessão é muito mais uma réplica, uma cópia do que eu aprendi inconscientemente com meu pai. E, às vezes, isso não dá muito certo.
Então, como é que você vê a saúde mental da mulher também, dessa mulher que às vezes está ali trabalhando ou não entende muito tecnicamente, mas está envolvida emocionalmente com toda essa demanda? Queria que você me falasse a tua percepção da saúde mental no campo. Bom, eu acho muito interessante a sua pergunta, porque vai ao encontro daquilo que eu já defendo há bastante tempo. E só finalizando esse negócio da ProSoja, ela faz uma academia de liderança para essa moçada que entra nova. Então, todo ano é feita uma academia de liderança. E houve uma academia chamada Academia de Liderança Master. Ela só teve uma única vez. Foi um piloto e ela durou quase um ano. E nós tínhamos uma psicóloga que era coach, acho que era a Valoria Dom Cabral junto com a gente. E ela tinha como propósito essa pegada tua. Porque como você fazer a gestão não só da sua propriedade, mas como você fazer a gestão de como você conduz o contexto inteiro, né? Porque é complicado, você é uma indústria a céu aberto, né? Então, no que a gente fala em relação ao proprietário. Mas não é só o proprietário que tem família. Todo mundo lá para baixo tem família. E como você conduz com isso. Às vezes você tem um excelente colaborador que está numa posição e ele não rende, ele está estressado, E você vai mandar ele embora? Você tem que ter esse feeling de ver a habilidade dele e, de repente, colocar ele em outro lugar. Porque é aquela história que fala contrate treine habilidade, né? Contrate caráter e treine habilidade, né? Então, ela veio levando essa percepção. E essa academia especificamente, e eu tive a sorte de cair com uma coach que era psicóloga, ela fala dos gatilhos, né? Porque as famílias que vieram do Sul, os pais não têm muito, você quer isso ou você não quer. A criação é diferente. O pai e a mãe são mais, né? Você não vai, o que você quer comer? Não sei o que tem para comer, você vai comer isso aqui. Não é assim? Né? Então, quando você traz esse teu jeito pro dia a dia, todo mundo trabalha sob pressão. Você tem até medo de expor a tua opinião para o teu patrão com medo de perder o serviço. Então, você vai, né, reprimindo tudo que você pensa. Ele também não fala para a tua mulher também dos problemas da atividade. Ela também não pergunta com medo de deixar ele estressado. E quando você vê, está todo mundo dentro dessa seara de tensão, né? E ainda há um preconceito em falar de transtorno, sofrimento mental no campo. Exatamente. Porque trabalho, tem o valor do trabalho que é muito bonito, mas às vezes isso, em detrimento das emoções, fica um pouco para baixo do tapete, né? E homem tem um perfil de fazer somente aquilo que é exigido por legislação. Então, quando se fala em proteção, em cuidado, em saúde, já vem EPI. Segurança do trabalho, né? Então, essa é a pegada, entendeu? E aí essa moçada dos filhos de produtores, eu questiono assim, hoje o ramo da advocacia, e aí quando a minha filha do meio foi fazer medicina, a diferença do primeiro para o segundo é 9 anos, né? E do segundo para o terceiro é 1. Então, Natália entrou com 17 anos, foi para São Paulo. E eu fiquei assim, meio... Eu resolvi fazer direito. Então, eu termino hoje, esse ano, né? Dentre um monte de coisa que faço, né? A gente é do ramo florestal hoje, meu marido é do ramo florestal. E eu vejo que essa questão dos filhos... a gente acha que os filhos têm que obrigatoriamente ser sucessores. Não é todos que têm esse perfil. Não adianta obrigar. Às vezes, compensa
você pegar um colaborador que já está há muitos anos, é uma pessoa de confiança, e fazer ele tocar isso aí, do que você forçar um filho que não tem perfil para isso, não adianta, né? E aí você vê os escritórios de advocacia forçando muito isso, forçando a questão da hold, né? Vamos criar hold, vamos fazer sucessão. É tudo é o mesmo perfil de pacote, só muda os escritórios. Eles não têm essa sensibilidade. O meu perfil, a primeira pessoa que tinha que ter para falar em hold, para falar em sucessão, é um psicólogo ali. Como é que um advogado vai se meter a querer se envolver em questões familiares, em gatilho que já vem de ano em ano, só para finalizar uma holding, entendeu? Você não consegue burocratizar um legado, porque legado é emocional, né? Exatamente. Então, assim, isso custa ter um psicólogo focado em corporação aí? Custa. Mas se você já está no meio desse trem, você tem que fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, né? Fazer acontecer, né? E aí, assim, as meninas, hoje, se você pegar, é muito mais mulheres. Vai dentro da universidade. Tem muito mais mulheres estudando do que homens. Essas meninas, elas também podem voltar e atuar. Elas não precisam voltar como agrônomas, como veterinário, porque o agro precisa de tudo. Fisioterapeuta, psicólogo, administrador, precisa de tudo, entende? Então, assim, só que esse espaço precisa ser aberto. Ele precisa ser aberto. E quem vai abrir? As mães, as esposas. Porque, bom, vocês também são do Sul, casadas com maridos lá do Sul. A gente tem que deixar eles, eu até brinco, deixa eles achar que eles estão mandando. E a gente vai entrando devagarinho, né? Dizendo, quem tem filhas, vai na cabeça dela. As mulheres têm uma capacidade de mudar tudo. Elas têm capacidade de persuadir para o lado bom, né? E eu acho que está na nossa mão mudar isso. Os homens hoje estão com muito mais cabeça aberta para esse tipo de coisa. Mas não é só falar. Você tem que falar e defender aquilo que você fala, né? As mulheres antes, elas assinavam CPR sem olhar. Assinavam títulos em banco sem olhar, né? Hoje, elas podem não entender, mas elas vão ler e vão saber que eu estou assinando com... Depois ela vai perguntar ou para uma amiga, ou para alguém, ou mesmo para o marido. Mas eu acho que é isso. Elas têm que ter essa consciência que se der certo, ótimo. Se der errado, cai os dois. Né? E ela precisa. Se não, ela não quiser, ela tem que botar um filho. Mas ele tem que entender essa questão que envolve a atividade da família, porque já veio de geração, estamos nessa, e ela vai seguir por muito tempo. E quanto tempo nós vamos continuar rodando essa roda que não sai do lugar, né? Complicado. A ProSoja, lá atrás, a gente que se criaram um movimento muito legal, e eu acho bem válido, e hoje ele já tornou um movimento muito grande, que é o AgroLigadas. O AgroLigadas, ele é muito... Tem bem essa percepção de material didático para as crianças pequenas, idade escolar. Eu acho que isso é válido. E eu acho que tem que ser feito e tem que dar mérito e prestigiar o trabalho delas. Mas eu acho que é mais urgente nós estarmos focados na geração de filhos que tem 20 a 30 anos. Essa geração de 20 a 30 anos é uma geração que pegou esse governo aí, ó. Entendeu? Que quer andar de RAM, entendeu? Acha bonito ficar postando glamorização, entendeu? E é aquilo que eu te falei. Entra dinheiro, sai muito dinheiro também. Você ter patrimônio é diferente de você ter liquidez, você entende? E eu sempre brinco, desde lá dizer, mas eu não te conhecia, né?
Quando as pessoas falam para mim, eu não sabia. Eu te falei, passarinho que muito aparece é o primeiro levar tiro, né? Então, eu acho que tem que ter essa distância. Fácil não é. Não é você tentar enfiar na cabeça de um filho que viveu já essa geração desse inferno que é esse governo aí, que a gente é vilão, que... né? É complicado. E as músicas que eles escutam é uma glamorização do agro. Então, o agro não é só essa... É bom, mas ele exige disciplina, né? Dedicação, né? Não está pronto para usufruir. Tem que estar sempre se construindo, exatamente, né? Exatamente. Né? E que o quanto você vai... ganhar na tua atividade está mais focado a quantidade da tua capacidade de reduzir o custo de produção do que o quanto você vendeu, né? E essa moçada parece que ele não tem muito essa percepção, entendeu? Na verdade, eu acho que hoje o agro está muito na moda, né? Eu falo que está muito na moda. Então, assim, todo mundo quer ser do agro, né? Mas ninguém sabe o que é realmente ser do agro, né? Que eu acho que é árduo. Não tem toda a parte boa, sim. Se dá tudo certo, você ganha dinheiro, sim. Mas se der errado, você perde muito. Não é assim, é uma safra, né? É coisa de meses que você... E é tudo muito caro. E eles não têm noção disso. Então, assim, o agro hoje são as músicas, a caminhonete, né? Os símbolos, o que está aparecendo, né? O que está mostrando a mídia, né? Mas na realidade, aquilo que você está ali no dia a dia, desde chove, não chove, deu certo, não deu certo, é o preço, é o dólar, não sei, isso aí eles não têm noção. Só vão ter noção realmente o que é quando eles começam de verdade a fazer viver, parte. Né? Viver isso, né? Viver isso, saber quanto custa isso, né? Que não é só bonito, mas por trás desse bonito tem todo um sacrifício, né? Eu falo assim, eu vejo muito ali em casa. Hoje os meus 2 meninos, graças a Deus, eles vieram junto com a gente. Claro, por opção deles. Então, eu falo assim, hoje eles estão vendo. Então, hoje eles sentam lá com meu marido, faz conta. Olha, se der isso, nós vamos gastar isso, porque precisa aumentar isso, porque precisa trocar de máquina. Não é aquela coisa que você compra uma vez e nunca mais você precisa fazer nada. Né? Tipo, tá tranquilo, agora é só ganhar, só lucro. Não. Você investe muito para você conseguir ter essa parte boa, né? Meu marido sempre fala que você tem que investir nos maquinários, você tem que investir em tudo que é muito bom ali para a fazenda, para você conseguir trabalhar, para você... Não adianta você comprar máquina e achar que você nunca mais vai precisar trocar essa máquina, porque hoje ela é muito boa. Daqui 5 anos, essa máquina... depressiona, essa foi. E aí você tem que comprar outra. E aí você tem que estar preparado para esses... como que eu vou falar? Para essa construção dessas outras coisas, né? Então, é difícil. E é difícil eles perceberem isso. E dando sequência ao que você falou, hoje, a gente tem um exemplo aí da PA, que eu acho que não só a nível regional, mas a nível de Estado e de Brasil, ela está muito além das outras empresas que estão no mesmo setor deles. Agricultura de precisão. Então, hoje o produtor usa tecnologia embarcada. Então, hoje, se a Flávia vai poder confirmar, falta mão de obra. Você não consegue encontrar moçada jovem. O meu marido, a gente compra floresta de eucalipto. Então, o que é o metrinho, a gente vende para os armazéns para secar soja e milho.
E também a gente tem picadores, e também tudo com tecnologia, não é nada manual, e o cavaco que vende para as usinas. Então, nós atendemos Cargill, Bunge, Ambev. Então, assim, é exigido um monte de coisa documental da empresa, mas o grande gargalo está aonde encontra profissional para operar as máquinas. Né? E você não está falando de operar um CBTzão, velho. É máquina que vale milhões. Né? E você não vê essa preocupação da juventude em querer aprender. Você também não vê o Estado incentivando isso. Né? O mesmo as entidades de classe focada nesse gargalo que precisa existir, né? Então, assim, eu falo porque ali no Sindicato Rural mesmo, existe os cursos do Senar. Então, é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, ela está ligada às federações, aqui no caso nosso é FAMATO, e nós temos 87 sindicatos rurais embaixo, né? Quando existem cursos focados ao Senar, eles já vêm no modelo. Você precisa ter, no mínimo, 15 pessoas para conseguir realizar um determinado curso. Pensa, você precisa ser grande para você tirar 15 funcionários para fazer curso aqui. Então, a coitada da moça lá do mobilizador, ela tem que pegar um pouco do Paulo, um pouco do Romeu, um pouco do outro, para juntar uma turma para poder fazer. Você entende? Porque o pequeno, ele não trabalha com muita gente. Aí acaba que os cursos que acontecem acaba sendo para pulverização, para colheitadeira, e para colaboradores dos grandes. Não é para os pequenos, entende? E eu falo assim, quem teve condição de pagar escola particular para um filho segundo grau, esse filho vai para uma federal. Quem estudou no Estado, ele não vai ter condição de ir para uma federal, porque ele vai concorrer com os dos particulares, né? E, muitas vezes, eles não têm condição de pagar uma universidade privada. Então, os cursos técnicos teriam que ter incentivo do governo. O governo deveria investir mais nisso. Quando eu falei no início da nossa conversa que Tangará tem um perfil diferente dos outros estados, vamos ver se a Flávia concorda comigo. Tangará, ela começou com a usina Itamaraty, o Laci de Moraes, lá atrás. Esse bairro aqui todo era do Laci. Né? Eu morava na frente da Avalanche, então minha família... Eu era pequena, mas me lembro tudo disso aí. Era o Laci e a Mágia, aqui logo subindo a serra. Era o que tinha. Né? Então, as pessoas que vendiam uma pequena propriedade lá no Paraná, no sul do Brasil, eles vinham para cá. Se eles tinham algum contato com o seu André, que começou, e o escritório da Mágia era aqui em Tangará, eles iam para o Sapezal. Quem não, ia para Campo Novo. Sapezal era tudo, como eu brinco, hoje falo, agricultura familiar desde aquela época, né? Mas Campo Novo estava perto daqui. Então, o produtor poderia deixar a tua família aqui, teus filhos, estava perto, né? E assim ele foi. Diferente de quem... Aí, alguns foram para Diamantino. Diamantino, ali, a Dessolândia, era para ser para Tangará. E uma administração, não sei, minha mãe é revoltada com isso, disse assim, nós perdemos Dessolândia para Diamantino, entendeu? Ela não esquece disso. E eu não me lembro bem disso, mas essa parte ali onde a Flávia planta ali era para ser Tangará. Hoje pertence a Diamantino, né? Mas aí, voltando na minha linha de raciocínio, para quem fez a mesma coisa, vendeu uma propriedade lá no sul do país e foi para 163, Lucas, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, estava longe de Cuiabá. E lá era o maior assentamento da América Latina, era lá. Então, eles não tinham infraestrutura, não tinha estrada, não tinha nada. Então, todo mundo se apoiou uns nos outros para crescer.
Então, hoje, a gente tem produtores muito maiores do que nós temos aqui lá. E se você organiza qualquer evento, lota. Eles têm um senso de solidariedade, de preocupação. O grande, ele vai prestigiar um evento menor. Se você for fazer uma coisa lá, você conversa com aqueles mais antigos, ele ajuda você a mobilizar. Aqui é muito diferente. Aqui, cada um fica dentro da sua casinha, entendeu? E uma ostentação em algumas coisas que, às vezes, é desnecessária e faz diferença na atividade, sabe? Então, você percebe um perfil muito diferente dessa região do estado. E Primavera não tem tanto isso. E olha que Primavera é considerada uma cidade bem elitizada, né? Mas essa falta de solidariedade, ou você está inserido dentro de um determinado grupo aqui, ou você está fora. É difícil você conseguir transitar por todos os universos aqui. Mas eu acho que é por conta desse acesso ao que era mais fácil, porque Tangará sempre foi um polo, né, para estudar, para comprar. Então, não houve essa necessidade de um ajudar o outro aqui nessa época. Estava tudo mais ou menos... Não era fácil, mas era mais fácil do que os produtores que estavam lá no 63. E eu acho que se a gente aqui não mudar essa mentalidade, nós vamos ficar atrasados, sabe? Porque Tangará não é uma cidade do agro. Acho que 53% ou 55% do município de Tangará da Serra é área indígena, sabia disso? Então, aqui não expande mais a agricultura. Ou você tem área de lavoura ou você tem pecuária, acabou. Aqui é onde tem mão de obra. Oficina, supermercado, comércio em geral, né? As pessoas, lazer, vem de Sapezal, vem para cá, né? Então, nós precisamos ter consciência de que a gente, para crescer, nós vamos ter que investir em qualificação de jovens e adultos, porque não vai muito. O hospital regional vai demandar mão de obra. E se o governo investir na saúde, vai ficar ali. Mas e o agro? Hoje você vai arrumar uma máquina, não acha torneiro mecânico, parte eletrônica. Você tem que pagar um absurdo para um cara de coletadeira trazer lá do sul para cá, pagar avião, pagar hotel, pagar moradia. Isso tudo encarece a atividade. Então, eu acho que a prefeitura tinha que começar a olhar isso com outros olhos e as universidades teriam um poder muito grande. Eu falo que eu faço direito ali na FAESH. A Anhanguera ela era muito boa quando era o NIC. Aí depois veio Croton, aí virou Anhanguera, agora foi o boi que acorda, né? Mas o curso de psicologia é um curso muito bom e eu acho que falta um pouco de conhecimento dos gestores de trazer o universo da psicologia para o universo da economia latente da cidade, entendeu? Porque tem que estar bem para quem emprega. Se ele emprega, está bem para todo mundo. Sim. Se ele cair, cai todo mundo. Essa a concepção que eu acho que tem que ter as mães darem um jeito de falarem para os seus filhos estudar, cara. Essa geração de bolsa, tem alguém bancando isso. Dinheiro não brota em árvore, entendeu? Então, Tangará... E estudar é adquirir conhecimento e não diploma. Tem uma diferença, né? Exatamente. Você saber fazer bem. Eu queria pegar o gancho para a gente ir encerrando, né? Acho que você já foi respondendo a nossa pergunta, que a gente gosta de falar dos desafios da mulher e dos conselhos a partir da tua história. Mas você falou algo que é a questão cultural, que é assim, que mais a gente ama ouvir histórias por isso, ouvir a cultura de cada um, os desafios dentro daquela cultura, daquela família, daquela história que marca toda uma geração.
Mas eu acredito muito no que tu disse, que hoje saúde mental está muito ligada à gestão de pessoas. Se a gente não entender isso no agro, principalmente, as questões emocionais, os desafios emocionais que adoecem cronicamente estão ligados a esse falta de mão de obra, a se relacionar, esse choque cultural, né? Os filhos que estão vindo com outra visão tecnológica e de noção de trabalho, os pais que às vezes ainda estão participando com uma noção de trabalho completamente diferente. Então, sim, acho que é o desafio hoje da modernidade. Saúde mental e gestão de pessoas, a gente precisa tentar. Mas, puxando esse gancho, né, você falou algo que é fundamental e que a gente acredita, né, Flávia? E a psicologia fala que a mãe apresenta o pai à criança. Ela que vai dizer, o pai é brabo, o pai é mau, o pai é estressado, o pai corre para o braço do pai. E no agro, apresentar o pai à criança é também apresentar o trabalho. É também dizer se esse trabalho... vou falar do consultório, né? Eu estou há 20 anos, assim, quantos filhos detestam o trabalho sem ter tido muito contato porque vê o pai sofrendo, porque vê o quanto é duro, vê estressado. Eu não quero isso para mim. Eu não quero sofrer desse jeito, né? Ou a mãe que clama, né? Reclama, mas que clama essa presença porque está sozinha com os filhos. Então, acho que você falou o marco cultural de uma família e do legado do agro, ele está muito relacionado a como essa mulher vai apresentar esse pai, esse trabalho, essa família, ou vai incentivar ou não, né? Através do perfil, talvez ele não vá para a área técnica, mas vá para elaborar projetos, vai para contabilidade, a filha da mesma forma ou não. A Jacto faz muito isso de uma forma brilhante, né? Qual o seu perfil e onde você quer entrar nesse sistema, se você quer. Mas se você entrar é com competência, não por sobrenome ou por um diploma. Então, acho que isso é um chamado para nós, né? A gente sempre está falando disso, né, Flávia? Olha o nosso lugar como mulher, de apresentar todo esse universo para o filho, que vai fazer ele repelir ou brilhar os olhos, se interessar, né? Então, a pergunta que eu quero deixar um pouco disso, o desafio da mulher que você vê nesse contexto, né? E se você pode, que conselho você dá para mulheres tão plurais, assim, algumas estão dentro, algumas não têm noção e participam indiretamente, mas de uma forma tão especial. E você traz, né, já queria pontuar isso, que eu acho muito lindo, quando eu uso essa expressão, faça o que brilha seus olhos. Você diz, eu fui fazendo o que eu gosto, eu fui entrando e pedindo para o meu pai espaço e pedindo para esses homens, né, que agora menos, mas antes majoritariamente eram homens, porque eu gosto disso, porque eu quero esse desafio, porque eu vou fazer com competência. E a mulher pode, qualquer área, pode ser na maternidade, pode ser na área técnica, pode ser na área política, na área econômica, você dizer, não, eu participo dentro do meu perfil. Então, achei muito lindo isso da tua história, que é o que a gente respeita. Qual é o teu chamado? O que brilha teus olhos? O que você gosta? Que você está inserida? A mudar toda uma cultura, né? Eu vou te dizer assim que eu fiquei impressionada. Você é um exemplo, Eli, porque quando se fala em psicologia, eu não imaginava que a tua psicologia voltava a esse universo, né? Porque é uma área que as pessoas não se preocupam com do que foi a tua tese, né? E se a gente está nesse universo, a gente precisa olhar para isso, né? Eu fico feliz demais e você é uma divulgadora, se você me permitir, do seu trabalho. E aquilo assim que eu volto a dizer, eu sempre foi o que me fez querer entrar lá para concorrer ao sindicato rural, e é uma coisa que eu sempre disse. E depois de eu ter passado por essa cirurgia de aneurisma, eu acho que mudou um gatilho, porque eu descobri em uma semana que eu tinha esse negócio e que 3 meses ia estourar. Se estourasse, né? E aí eu falo assim, as mães têm a capacidade de manter a família unida e também têm a capacidade de dispersá-las, né? Só que muito mais do que isso, eu acho que nós, eu, você, Flávio, uma série de mulheres, tem a capacidade de inspirar outras mulheres, né? Então, eu acho que nós precisamos sair da bolha, entende? Eu já há alguns anos, e aí me falta
parceiras, mas ali fica o convite, eu sempre quis, tipo, começar com um voluntariado mesmo. Você, no que você vivenciou e vivencia na atividade do teu marido, tecnologia de ponta, um cara que é referência nesse universo, você pode falar enquanto colaboradora, inspirando as esposas e as mulheres que são mães, trabalham para vocês, mas são chefes de família, né? Então, é uma inspiração. E quando eu vejo você organizando aquele evento gigantesco, né? E eu falo, caraca, essa mulher não é uma mulherzinha do agro. Ela está no agro, entendeu? Porque é diferente, né? Você aí nesse teu universo, levando a psicologia para uma coisa que é palpável. Porque todo mundo tem um gatilho, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma história. Você só tem que conduzir isso daquilo que vai te impulsionar. Eu sempre dizia assim que para o sapo no fundo da fonte, o céu tem o tamanho da boca do poço. Então, quando tu está muito lá embaixo, tu não tem horizonte, você não tem que escolher. Eu não sei se eu quero estudar isso. Na nossa época não tinha isso. Não. É o que tinha. Fim de papo. Casei com 20 anos. Já mãe, então vamos... O que dá para fazer daquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que nós precisamos nos unir, cada qual naquilo que sabe fazer bem. Se você tem uma capacidade de fala, de motivação, use isso para quem está perto. Se você tem a capacidade de tornar mais leve os traumas e os gatilhos de outras pessoas para que ela possa estar na atividade, porque todo mundo precisa trabalhar, mas olhando de uma forma mais leve, eu acho que a gente precisa, cada qual no seu universo, sair desse nosso mundinho e mobilizar outras mulheres, porque a gente é inspiração, só que muitas não conhecem a gente, né? Aqui entre nós, né? Eu conhecia pouco de vocês, estou aí impressionada com a psicologia da Cláudia. Então, assim, muitas coisas que falam assim, Patrícia é faca na bota. Eu até brinco que o Valmor Cunha, que é muito amigo meu, ele fala, Edgar, Patrícia é brava, né? Até no acampamento eu fui anjo dele. Eu falo, Valmor, boi preto conhece boi preto, né? Então, mas é uma coisa que quando eu vou falar com pessoas, e eu gosto muito de estar no meio de gente muito simples, porque você consegue ver o quanto você impactou essas pessoas, entende? Sim. Eu falei esses dias com a primeira-dama do município, a Silvana, e eles foi um trabalho da faculdade lá no Escola Décio Burali. Era um projeto do governo do estado, daquela campanha Maria da Penha, das crianças que ficam ali com vulnerabilidade. Então, a palestrante conversou, aí quem tinha algum tipo de problema era conduzido ali para a gente, para ser ouvida, e tinha uma assistente social. Eu estava só olhando, porque até o meu jeito de falar, às vezes eu estou sugerindo, mas parece que eu estou mandando, mas não era. Então, eu fiquei quieta, recolhi o flap, fiquei só olhando. Mas depois, como eu sou amiga dela, eu achei pouco sensível. Assistente social precisa de um psicólogo, não é assistente social. Entendeu? Você precisa ter profissionais efetivamente que permita que você se abra sem você se expor, né? E ali eu vi muitas crianças falando disso, Cláudia. A ausência do pai, porque estão trabalhando em alguma propriedade, então ele vende pouco para casa, as mães sobrecarregadas, né? Os filhos à mercê de celular, né? Isso também tem a questão dos casamentos desfeitos por ausência do pai, né? E as crianças vulneráveis. E aí eu falei para a Silvana, a gente tem que trabalhar as mães. Não é só as crianças, é as mães.
porque as mães, elas não têm, perderam a capacidade de proteger os seus filhos e, pior do que isso, perderam a capacidade de achar que ela é capaz de aprender. Né? Então, tem muitas mulheres em casa que às vezes, têm até qualificação acadêmica. Sim. Mas desistiu de acreditar, entende? E eu acho que a gente pode, nós unidas, a gente pode produzir muita liderança feminina. Porque eu acho que para sair do que a gente está, não desmerecendo os homens, mas eu acho que quem vai puxar essa corda é as mulheres. E o maior desafio é ser líder da própria casa, né? Porque Sim. a semente está nos filhos, né? Então, eu falava muito para a Flávia, o quanto ela tem essa semente, que ela não é ativista de microfone, mas todo o trabalho deles é do impacto cultural, de trazer a família, de trazer, você vê nesses eventos diferentes classes sociais, todo mundo Sim. pertencente ao agro, quem vende, quem compra, quem planta, quem faz projeto, quem das diversas áreas. Então, tem um trabalho tão bonito de acolhimento cultural. Então, você que está assistindo a gente, que já viu o nosso outro podcast, eu peço para que assista esse também. A Patrícia veio aqui, contou toda a história dela, explicou um pouquinho sobre a AproSoja. Então, eu gostaria de pedir para que você ouça esse post, curta, se inscreva e convide outras pessoas para assistir também. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer conversar com você aqui. Aprendi bastante. Tinha muita coisa que eu não tinha noção o que era, né? Aquilo assim, é a AproSoja, mas a gente não... Como eu não estou tão envolvida nessa parte de... Então, a gente não sabe direito o que é, mas foi bom saber, bom conhecer. Acredito que vai ser esclarecedor para bastante gente também. Eu também quero agradecer a Flávia, né, por colocar o nome disso que eles constroem como impacto cultural, como legado. Agradecer, assim, você prontamente disse eu vou, eu topo, eu quero conversar e cada vez mais a gente foi se conectando nessa proposta de deixar esse recado e dizer, mulher, a sua história é importante. E ela é singular, né? A nossa ideia aqui é trazer pessoas que construíram aquilo que gosta de fazer, aquilo que foi dentro do possível naquele contexto, naquela família, naquela oportunidade, foi semeando, né? E histórias são importantes por isso. Porque você semeia algo para a próxima geração, você semeia algo nesse ambiente, né? E para nós, como pano de fundo agro, é fundamental porque não existe agro sem história, não existe agro sem geração, sem legado, é isso que nos marca. E principalmente mulheres, sua história é importante. Muito obrigada pela confiança, né? De vir aqui, confiar na gente, poder nos permitir publicar isso e de uma coisa que exige tanta força, né? Acho que você contou ainda um pouquinho a pontinha do iceberg, que é sobre o trabalho, Patrícia no trabalho, Patrícia como mãe, tem Patrícia como esposa, como amiga, como desafio em diferentes contextos, porque o agro é em diferentes contextos. Eu gosto muito de um psicanalista que ele diz assim, não existe a mulher, porque a mulher não é o padrão. Existem as mulheres, não todas. A gente vai construindo e cada um a seu modo. E você falou algo que é muito importante. Quando eu encontro aquilo que faz sentido para mim, eu inspiro. Não como cópia, não como alguém tem que ser igual, mas se inspirar nessa força, nessa alegria de poder vir aqui contar os desafios, os conselhos a partir de uma história tão bonita. Muito obrigada. Eu, mais uma vez, aqui agradeço aí o convite, né? Digo também que fiquei surpresa em você levar a tua formação para esse universo que é poucos que têm essa sensibilidade para esse setor que a gente se orgulha tanto de ser a economia do nosso estado, termos tantos profissionais na sua área, mas tão poucos, se não você aí quase que exclusiva, olhando por essa ótica, né? Que eu acho que é importante e necessária para o nosso setor. Para a Flávia, que é o passarinho que
é aquele passarinho que muito aparece leva tiro. É uma mulher que está à frente, né, dando apoio, suporte familiar aí para o Paulo, que é uma referência na nossa região, no setor. Admiro demais o Paulo. Nós aqui do mundo de cá, lá, enquanto sindicato, enquanto a ProSoja, também sempre queremos a presença do Paulo e nunca ele está, né? Fica o convite. Nunca ele vai, fica o convite. Né? Então, assim, nem vou reclamar mais, porque se ele não vai na casa, calcula nós, quem é nós na fila do pão, né? Então, eu quero dizer assim que nem eu, nem Flávia, nem você, Cláudia, sempre fomos assim, né? A nossa história, eu garanto de que vocês, igual a mim, eu casei com 20, vocês também devem ter... passamos muitas dificuldades, a família, a estrutura que hoje a gente vive, nem sempre foi assim, né? E a gente conseguiu manter um casamento, ter uma estrutura familiar sólida, com filhos, com qualificação acadêmica ali, e é possível para todo mundo. Foi possível para a gente, porque às vezes as pessoas olham e falam, é fácil falar para fulano, marido é rico, marido é fazendeiro, entendeu? E ninguém vê a luta que foi para chegar até aqui. Todo mundo abre mão de alguma coisa. A gente, né, a vida é uma constante construção. Então, que nós servimos, que a gente servir de inspiração já está ótimo. Mas eu acho que a gente pode e deve fazer mais do que inspirar, né? A gente tem que realmente ir atrás e conseguir identificar o que cada pessoa, cada mulher, o perfil de cada uma, e potencializar isso que ela tem, né? E eu me coloco à disposição aí para estar inserida no projeto aí que vocês vierem. Me sobrando tempo agora, eu vou. Se vocês não tiverem o de vocês para me encaixar, eu vou puxar vocês para o meu. E fica aí também o convite para as duas, para participarem. E aí eu vou mandar no privado de vocês o convite para as nossas reuniões de núcleo da ProSoja. Os esposos de vocês são associados da ProSoja, do núcleo de Tangará. Então, eu acho que é importante a percepção, a começar dali, né? É uma das coisas que eu sempre disse. A gente precisa ter tempo, propósito, porque não é uma coisa que é toda semana, nem todo dia. É uma vez a cada 3 meses. Então, a gente tem que estar presente para entender a necessidade e, assim, se cada um que for entender e botar dentro da propriedade aquilo que a gente está fazendo, a gente logo impulsiona muita gente. Então, eu quero mais uma vez agradecer e finalizar aqui com um convite do Circuito ProSoja, que vai ser no dia 7/6, lá no CTG. A gente sempre fez lá no Tatersal do Parque de Exposição, mas está ficando pequeno, então eu acabei alugando. Vai ser 8h30 da manhã, num sábado. Então, a palestra do Sérgio Sacani, que é esse geofísico, diz que o cara é um gênio, acho que vai encantar a geração dos 40 mais, né? Mas eu quero trazer, ter nesse evento bastante gente jovem do universo acadêmico, porque eu acho que esses jovens que eu falei lá do início, os jovens aí de 20 a 30, eles que vão mudar a cabeça da moçadinha de idade pré-escolar. Sim. Então, a gente vai ajudar na elaboração de material didático, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, mas a gente precisa mostrar o agro como de fato é para essa moçada dos 20 ou 30. Então, a minha expectativa é que eu coloque bastante jovens dessa idade para que eles possam dar capilaridade para a informação que foi lá. Então, eu fico aí o convite para o núcleo e para o evento. Mais uma vez, muito obrigada.